Eu estava pregando na Batista da Lagoinha alguns anos atrás. E no final do culto, aquela igreja gigante, né? Naqueles áureos anos em que a gente levava DVD, livro e os irmãos compravam, a gente voltava para casa com o leitinho das crianças. Estava lá na porta da igreja vendendo os livrinhos, DVD. Chegou um mineiro perto de mim, mas bem matuto, né? Mineiro matuto é aquele que vem assim como quem não quer nada. Ele vai comendo pelas beiradas, né? Ele chegou perto de mim com uma sacolinha de plástico e falou assim: ô pastor, eu senti de te dar um presente, ó. E eu falei: eu senti de receber, me dê logo, né? Fim de culto, os irmãos só sente pedir oração pra gente. E o mineiro quis me dar um presente. Ele enfiou a mão dentro daquela sacolinha e tirou uma caixa grande assim de paçoquinha embrulhada. Quem conhece paçoquinha embrulhada? Quem já comeu? Eu vou usar o idioma de Minas para elogiar o trem bom. E eu tava com fome, né? Porque eu tinha pregado 2 horas. Peguei a paçoquinha, desembrulhei. Quando eu coloquei na boca e dei a mordida, o mineiro deu o golpe. Ele falou: ô pastor, o senhor pode orar por mim agora? Eu falei: depois da paçoquinha, né? Faço qualquer coisa por você. E ao invés de eu só orar, eu fui perguntar, porque eu ainda estava degustando a paçoquinha, né? Porque como é que eu ia orar com a boca cheia? Eu falei: mas você quer oração por quê? Ei, meu Deus, senta que lá vem a história. Muda a música, Roberto. O mineiro falou assim: então, pastor, ontem de noite eu fui numa vigília. Quando ele falou vigília, eu me segurei. Eu engoli um pedacinho de paçoquinha e disse: desculpa, filho, você foi aonde? Eu fui numa vigília. Eu enfiei outra vez a paçoquinha para não ter uma crise de riso. Que eu conheço vigília. Virgília foi a primeira da minha vida. Eu falei: e o que teve nessa vigília, meu filho? Ele falou: ei, pastor, não era vigília de crente normal, não. Era vigília de crente doido. Eu sou pentecostal e sou lá da roça. Eu sei o que é vigília de crente doido, mas eu queria ouvir da boca dele. Eu falei: meu filho, o que é uma vigília de crente doido? Ele falou: ih, pastor, é aquela vigília que quando o Espírito Santo desce, tem uns crentes que parece que recebem o espírito do Bruce Lee. Jesus usa, quando o inimigo pega, dá isso aí, né? Eu tenho um amigo lá em Curitiba, o pastor Jarmuth, que é pastor da ADVEC lá de Curitiba. Ele disse que tem uns crentes que parece que recebem o espírito de cortador de cana. Eles fazem assim. Tem guarda de trânsito, vocês já viram, né? Tem de tudo. Eu conheço esse tipo de vigília e, com todo respeito, sou apaixonado por elas. Porque Deus ama gente simples que se entrega. E quando se entrega, Deus usa mesmo. O vaso deu lugar, Deus está ali para usar. Aí eu falei: tá, e aí, meu filho? Foi aí, pastor, que lá pelas tantas veio um profeta doido falar comigo. Profeta doido é redundância, né? Porque o profeta já é doido. Porque ele vê o que ninguém vê. Ele ouve o que ninguém ouve. Como vê o que ninguém vê e ouve o que ninguém ouve, ele sente o que ninguém sente. E eis aqui os 3 sentidos da esquizofrenia. Todo esquizofrênico vê o que ninguém vê. A pessoa começa a ter visão. Alguém fala: vai no hospital, tem um psiquiatra bom para isso aí. A pessoa está ouvindo vozes, fala: psiquiatra ou Universal, né? Você já viu as propagandas da Universal? Se você está ouvindo vozes, ai, Jesus amado, tem piedade, Senhor, perdoa. Então, um esquizofrênico é isso. Ele só é louco porque ele escuta o que ninguém escuta, vê o que ninguém vê e sente o que ninguém sente. Então, o profeta, ele não é normal mesmo. E aí o mineiro falou que era uma vigília que veio um profeta doido falar com ele. Eu falei: isso é redundância. Mas eu queria ouvir da boca dele. Ele disse: filho, o que é um profeta doido? Eu disse: ih, pastor, aqueles profetas que quando vem profetizar pra gente, quase mata a gente do coração. Eu falei: conta pra mim essa história. Ele falou: pastor, vigília o senhor já viu, né? Começa o povo tocando pandeiro, cantando aquela glória. Aí vai entrando a madrugada dentro, o corpo vai cansando, vai quietando todo mundo, né? Tem uns crentes que dormem na vigília. Aí tem uns loucos para acordar, eles batem o pandeiro, pá! O crente já acorda falando em línguas, né? Já viram isso, não? Vocês não costumam fazer vigília aqui? A pessoa acorda falando em línguas, né? Para mostrar que é espiritual. Nada, estava lá, sabe Deus aonde. Aí ele disse: pastor, eu estava lá escorado na parede da igreja, olhando para o altar, né? A igreja quieta. O profeta veio na ponta do pé, de costa, pastor. Ele botou a mão no meu ombro e ele parou de falar. Eu falei: Ele falou: e que me deu desarranjo. Eu falei: desarranjo porque ele botou a mão no seu ombro? Não, pastor, é que ele botou a mão no meu ombro e não deu tempo de eu olhar para trás para ver a cara dele. Eu falei: por que não? Porque ele botou a mão no meu ombro e fez assim: homem! Deu um grito no ouvido dele que falou: pastor, a minha alma saiu. Eu catei ela pelo pé, ela voltou. Alguém já recebeu alguma profecia assim? Não? Tem uns doidos aí. Eu que o digo, ontem eu recebi uma profecia dessa lá no púlpito do apóstolo René Terranova em Manaus. O irmão deu um grito aqui.
Jesus amado, veio o espírito e a alma para cá, eu catei e voltei para cá para poder entender. Não sei para que gritar tanto, né? Mas é coisa de profeta, né? É a coreografia dele. Ele disse: pastor, quando eu consegui olhar para a cara do profeta, pense num homem que estava bravo. Falei: como assim? Ele olhava para mim e fazia assim. Pastor, ele agarrou a minha mão direita e gritou: homem, entra tu comigo agora nessa carruagem de fogo. Oh, glória. Eu falei: e aí? Ele falou: e aí, pastor, que eu não tinha outra opção. O homem era grande, eu era pequeno. Ele agarrou a minha mão e começou a me puxar, pastor, pelo corredor da igreja. Todo mundo olhando e eu morrendo de vergonha. Eu travei ele, não tinha jeito, ele era mais forte do que eu. Ele começou a me puxar. Eu falei: a carruagem começou a andar, pastor. Eu falei: me conta. Ele falou: pastor, o homem saiu de lá do corredor da igreja, passou na frente do púlpito, passou pelo outro lado. Ele deu umas 2 voltas dentro da igreja, todo mundo me olhando e eu morrendo de vergonha. Quando eu achei que não podia piorar, pastor, o homem olhou a rua, me arrastou pelo meio da rua. Nós corremos o quarteirão inteiro. Como eu não tinha como descer da carruagem, eu me entreguei. Ele corria, eu corria. Ele falava glória, eu falava glória. Ele falava aleluia, eu falava aleluia. Nós entramos naquele mistério, viramos criança no meio da rua, dança, brincando de ciranda, cirandinha cristã, né? Foi aí, pastor, que o homem, quando voltou, ele mirou à frente da igreja e entrou comigo correndo pelo corredor. No meio da igreja, ele me soltou e me empurrou, que eu saí catando cavaco. Eu parei para ver o que deu no profeta, pastor. Quando eu olhei para trás, ele estava com aquela cara feia. Só que agora ele tinha uma mão na cintura e um dedo assim. E ele fazia assim, pastor. E ele disse: homem, olha o que eu faço. Eu te tomo pela mão direita, e eu te tiro daqui, e eu te levo por aqui, e eu te levo por ali, e eu te levarei por lá. Quando fizer o que tem que fazer na sua vida aqui, eu te tiro daqui e te levo pelo mundo. E lá no mundo vou eu te exaltar. Quando eu te exaltar, eu te trago de volta aqui, para que aqueles que não acreditaram vejam que quando eu falo, eu cumpro. Agora, contempla na sua frente a rampa do Palácio do Planalto, porque vou eu te colocar entre os príncipes desta terra, diz o Senhor. Quando ele falou isso, eu dei glória a Deus igual a vocês, porque é muito bonito. Eu acho bonito a inspiração profética, a coreografia profética, o ato profético em si, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. O Espírito Santo dá a mensagem profética aqui, e o profeta entrega como ele quiser. Ele pode ser espalhafatoso, como esse meu amigo profeta de Minas, que vai gritar, vai fazer, ou ele pode simplesmente falar: ó, Deus me mostrou isso, isso, isso. O espírito sujeito ao profeta não é o Espírito Santo, é o espírito do profeta. É a forma como ele vai profetizar, ou aos gritos, ou em silêncio. Começou penteca, eu prefiro desses que gritam. Cada um escolhe o que quer. Depois que eu ouvi ele falar isso, eu dei um glória a Deus tão alto, eu olhei para a cara dele, ele começou a rir, que a barriga dele balançava. Eu não entendi porque ele ria. Enfiei a mão no meu bolso, peguei um cartãozinho de visita, anotei o número do meu celular e estiquei a mão para ele. Ele parou de rir, pegou o cartão e disse: o que é isso, pastor? Eu disse: esse aí é o meu telefone particular. E ele: nossa, eu vou ter o telefone particular do pastor Marco Feliciano. Eu disse: vai. E ele falou: para quê, pastor? Eu disse: uai, para quando você subir a rampa, eu quero poder falar que eu tenho um amigo poderoso. Lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Eu esperava esse grito que a irmã deu aqui dele, mas ele abaixou a cabeça, e quando ele levantou, ele me quebrou. O olho dele marejou em lágrimas, a voz dele embargou, e ele falou: pastor, o senhor acha que é possível Deus fazer isso com um homem como eu, que não sei ler, não sei escrever? Eu moro no morro aqui em Belo Horizonte, que nem a polícia entra lá, de tão perigoso é. A minha casa, a porta é escorada com uma cadeira de fórmica. Procura no Google, você que é mais novo, ou pergunta para a vovó, que ela vai te falar o que é fórmica. Diz: não tem fechadura a porta da minha casa. As janelas da minha casa são fechadas com tramela. Pergunte à vovó, ela vai te falar o que é tramela. Pastor, eu tenho 4 crianças para criar. Eu não sei quem é meu pai, quem é minha mãe, porque eu cresci nas ruas de Belo Horizonte. E o senhor sabe como é que eu sobrevivo? Vendendo paçoquinha nas sinaleiras, nos semáforos de Belo Horizonte. Os carros param, eu pego a paçoquinha, coloco no retrovisor, e na volta, espero que alguém me dê algum dinheiro. É com esse dinheiro somado o dia todo que eu levo leite para as crianças. Quando ele falou isso, foi passando um filme na minha cabeça, eu imaginando tudo. Eu estava cansado, a mente estava cansada. E ele terminou perguntando de novo: o senhor acha que Jesus pode fazer na vida de um analfabeto, pobre, pai de 4 filhos, isso aí que esse profeta falou? Naquela hora, eu confesso aos irmãos, a minha mente ficou racional. O que é racionalidade? É matemática. 1 mais 1 é igual a 2. O que é anormalidade? 1 mais 1 ser igual a 1000.
Existe isso, pastor? Na matemática de Deus existe. Com Deus, dividir é multiplicar, explica. Então não tem como. Então, na linha racional, a minha mente humana, eu ouvi ele falar, eu vi a aparência dele, eu vi a roupa dele, a pobreza dele. Aqui dentro veio a mensagem: o profeta mentiu. Mas eu não ia dizer para ele que o profeta mentiu. Eu ia falar para ele a linguagem de um pastor. O que um pastor fala quando alguém vem contar essas histórias? Diz: vamos esperar, porque o que é de Deus permanece. Quando eu fui falar assim para ele, aconteceu algo comigo que somente quem é espiritual é capaz de acreditar. Eu fui arrebatado em sentidos. O meu corpo ficou ali na frente daquele mineiro, mas o meu espírito foi transportado para um outro lugar, instantaneamente. Eu apareci num lugar, pastor Wesley, que eu não sei explicar para os irmãos se era grande, pequeno, claro ou escuro. Era um ermo, um lugar vazio. Quando eu me dei conta que estava naquele lugar, eu fui perguntar aqui por dentro: o que aconteceu? Na minha frente começou do chão a brotar um edifício, um prédio. Sabe aquelas câmeras que vão passando a construção bem rápido? De vez em quando na televisão a gente vê isso. Eles colocam a filmagem, depois aceleram. Começou assim, eu vi o prédio nascer do chão. Ele foi crescendo, crescendo, eu fui olhando. De repente lá em cima, uma placa luminosa: Hilton Hotel. O que devia ser o 8º ou 9º andar. Tinha um homem olhando pela janela. Eu não vi o rosto dele, porque atrás dele tinha luz, mas eu percebi que ele estava de terno. Quando eu olhei para aquilo e comecei a questionar: o que é isso? Eu já não estava mais aqui embaixo, eu estava lá no prédio com o homem. Eu estava atrás dele, eu vi a nuca dele. Ele virava para cá a cabeça e eu virava também. Eu olhei pela esquerda, quando ele olhou para a direita, eu vi o estádio de Wembley. Eu falei: eu conheço esse lugar. Isso aqui é Londres, é Inglaterra. E quando eu falei que eu conhecia aquele lugar, uma voz gritou: se lembra, meu filho? Quando eu fui procurar a voz, o edifício desapareceu. Eu olhei para frente, o homem de terno e gravata foi caindo em câmera lenta e se transformando em um adolescente. Só que o adolescente não tinha terno nem gravata. Ele usava uma roupa de boia fria. Ele tinha nas costas dele uma mochila. Na mochila dava para ver o cabo de um facão de cortar cana de açúcar. Na outra mão dele ele tinha uma marmita. E apareceu um caminhão do nada. Ele foi subindo a bolé de um caminhão de pau de arara. Quando eu vi tudo aquilo, eu não entendia nada. A voz gritou comigo de novo: se lembra, meu filho? Eu fui procurar a voz, olhei para frente, cadê o caminhão? Eu só vi o adolescente, que começou a cair também em câmera lenta. E ele ficou pequeno, ele virou uma criança, um menino, de shortinho, sem camisa, sem sapato, com uma caixa de engraxar sapato nas costas. E ele caminhava. O menino parou, olhou para trás e deu um sorrisinho banguela. A voz gritou comigo e falou: e agora? Você se lembra, meu filho? E eu comecei a chorar, porque era a minha vida contada de trás para frente. Aquele hotel Hilton lá era o lugar onde eu fico todos os anos quando eu vou pregar na escola bíblica de Londres. Quando eu vou pregar na escola bíblica de Londres. Aí o senhor me fez lembrar que para chegar naquele hotel, um dia eu fui cortador de cana de açúcar. Banhei laranja, algodão, café, para ajudar minha mãe a cuidar de uma família que morávamos em 12 pessoas em 2 cômodos. E o senhor me fez lembrar que antes disso eu era só um menino que ganhei uma caixa de engraxar sapato. Aí o senhor falou para mim: se eu fiz na sua vida, fala para o mineiro que eu faço na vida dele também. Eu senti Jesus aqui. Quando eu voltei em mim, eu estava chorando e o mineiro estava chorando. Aí eu catei ele pelo ombro, chacoalhei ele e disse assim para ele: pare de chorar. Ele disse: mas o senhor está chorando também. Eu disse: o meu choro é diferente do seu. O seu é de falta de confiança, o meu é de memórias. E eu falei para ele: anote, se foi o meu Deus que falou contigo naquela vigília, o Deus que fez a Estéreo ser mãe de filho, o Deus que pavimentou o caminho no meio do mar para Israel passar sem pegar barro nos pés, o Deus que na ausência de um profeta deu voz a uma jumenta, o Deus que afundou uma muralha no chão para que Israel passasse, o Deus que usou um profeta para fechar os céus por 3 anos e meio em uma oração e depois abriu os céus dando água para o povo, o Deus que parou o sol, deteve a lua, fez o relógio de Acais girar ao contrário. Se foi esse Deus que falou contigo, anote, vai acontecer um milagre. Deus me trouxe nessa noite só para mexer na sua mente, na sua memória, no seu coração e te fazer entender que você não foi abandonado. Pastor, mas Deus falou e ficou em silêncio. Eu tenho experiência com Deus. E um dia eu falei com ele que eu não sabia o que doía mais, se era quando ele me puxava a orelha ou quando ele ficava em silêncio, porque dói demais.
E um dia eu perguntei: por que o senhor está tanto tempo sem falar? Sabe o que ele respondeu para mim? Eu fecho os lábios, filho, mas não fecho os ouvidos. Eu fecho os lábios, mas não fecho os olhos. Ou seja, eu não estou falando com você, mas eu não perdi o controle da sua vida. Não estou falando porque eu estou te testando. Eu estou te provando, porque eu quero te aprovar. Porque glorificar o meu nome quando tudo está certo é fácil, qualquer um faz. Quero ver você aguardar a promessa, vendo o mundo desabar sobre a sua cabeça, vendo o teto cair sobre a sua cabeça, o chão abrir e engolir os seus pés, os seus filhos doentes, aquela pessoa que te ama te abandonar, a enfermidade quer comendo a sua carne e te levando embora. Quero ver se quando tudo for embora você tem coragem de levantar e gritar: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve vai se levantar para me socorrer. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero te dizer que Deus nunca te abandonou. Ele fez a promessa, agora depende de você o cumprimento.